A paz do Senhor Jesus para todos amigos e irmãos em Cristo, né? Boa madrugada na presença de Deus, mais uma madrugada que o Senhor nos concede de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus, né? Hoje nós vamos ler o Salmo 105, né? A palavra do Senhor, Salmo 105. O título diz assim, o título do Salmo 105. Deus e o seu povo, né? Deus e o seu povo. Deus, ele sempre está com o seu povo, né? Ele nunca abandona os seus filhos, as suas filhas. Deus nunca abandona os seus, né? Como diz a sua santa palavra, que ainda que o pai e a mãe se esqueçam do seu filho, Deus jamais esquecerá dele, né? Deus sempre estará com aqueles que o buscam, né? Com aqueles que pedem a sua ajuda, que buscam o seu socorro, né? Que pedem a ajuda dos céus, que o adoram, né? Que louvam ao Senhor de todo o seu coração. O salmista, ele diz assim, agradeçam a Deus, o Senhor, e anuncie a sua grandeza, e conte às nações as coisas que ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a ele. Falem dos seus atos maravilhosos. Tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito. Que fique alegre o coração de todos os que o adoram. A Deus o Senhor, né? Procurem a ajuda do Senhor, estejam sempre na sua presença. Vocês descendentes de Abraão, servo de Deus, vocês descendentes de Jacó, escolhidos de Deus, lembre de tudo que Deus tem feito, lembre dos seus grandes e maravilhosos milagres, e de como tem condenados os nossos inimigos. Ele é o Senhor nosso Deus, e os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre lembrará da sua aliança, e por milhares de gerações cumprirá suas promessas. Ele será fiel à aliança feita com Abraão, e a promessa que fez com juramento a Isaque. Deus faz uma aliança com Jacó para sempre. Fez com ele uma aliança eterna. E naquela ocasião Deus disse, eu lhe darei a terra de Canaã, e ela será de vocês para sempre. Eles eram muitos poucos, e eram estrangeiros na terra prometida. Andavam de país em país e de reino em reino. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas Deus não deixou que ninguém os maltratasse. E para protegê-los avisou a reis. Ele disse, não toquem nos meus servos que eu escolhi, e não maltrate os meus profetas. Deus fez com que houvesse fome na terra deles e deixou o seu povo sem alimento. Então mandou na frente deles um homem chamado José, que havia sido vendido como escravo. Os seus pés foram presos com correntes e no seu pescoço puseram uma coleira de ferro. José ficou na prisão até que se cumpriu o que tinha dito. A palavra do Senhor Deus provou que José estava certo. Ao rei do Egito mandou soltá-lo. O rei muitas nações o pôs em liberdade. Ele o colocou como a mais alta autoridade daquela terra para governar o país inteiro. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? O salmista estava aqui relatando da grande maravilha que Deus fez, né?
quando tirou o seu povo de Israel do Egito, da escravidão do rei Faraó, um homem mau, perverso, e Deus o levou, o povo guiando no deserto. De noite, Deus mandava uma grande tocha, de fogo para guiar o povo no deserto, e de dia uma grande nuvem, o protegia do calor do sol, Então Deus, ele sempre guardou o seu povo, sempre guardou os seus servos, seus filhos, como diz aqui o versículo 14, Mas Deus não deixou que ninguém os maltratasse, e para protegê-los avisou a reis. Ele disse: não toquem nos meus servos que eu escolhi, e não maltratem os meus profetas, Deus, ele sempre está com seus servos, com seus filhos, com aqueles que o buscam, com aqueles que amam verdadeiramente a Deus, a sua palavra, que tem compromisso com Deus, que o adora de todo o coração, que fazem a obra de Deus. Deus sempre os protegerá, Deus sempre vai guardar, livrar de todos os males. Como está escrito na palavra do Senhor, o salmista Davi escrevendo, ele diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que os teme e livra de todo mal. O evangelista São João, escrevendo na sua epístola, ele diz que o maligno não toca naqueles que servem a Deus. Ele só pode tocar por duas permissões. A primeira, se for permissão de Deus para tocar na nossa vida. A segunda, se for pela nossa desobediência a Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, desobediência diante dos olhos de Deus. Mas se você é um servo, uma serva de Deus, que anda na presença de Deus, uma pessoa que anda com temor a Deus, que pratica o bem, que faz a vontade de Deus, pode ficar certo, meu amigo, meu irmão, que Deus te guardará de todos os males. Deus sempre guardou o seu povo de geração a geração. Deus sempre guardou os seus filhos, aqueles que verdadeiramente o amam, que verdadeiramente se esforçam para agradar a Deus, para servir ao Senhor Jesus. Como disse aqui o salmista, ele os livrou de todos os males, Ele os livra de todas as ações do mal, dos inimigos, daqueles que planejam e ocultam a maldade contra a vida do seu próximo, daqueles que são, que têm autoridades, foram constituídos por Deus para fazer o bem, mas infelizmente dão lugar ao mal, à prática da maldade contra o seu próximo. Pessoas assim, Deus também cobrará delas a maldade que elas praticarem, como diz aqui o versículo 14. Mas Deus não deixou que ninguém os maltratasse. Deus, mesmo tirando o seu povo do Egito, da escravidão, os anjos de Deus, fala no livro de Êxodo, que o anjo do Senhor ia na frente do povo, lá no deserto. O anjo de Deus ia na frente quando o povo, o exército de Faraó estava perseguindo o povo de Deus para destruir naquele deserto. Diz a palavra do Senhor que Moisés estava com seu cajado na mão e diante daquele grande mar vermelho estava somente águas na frente do povo de Moisés, e atrás vinha o exército de Faraó para destruir o povo de Deus. E Moisés orou ao Senhor, e Deus falou para Moisés: o que tem nas mãos, Moisés? Ele falou: o cajado, Senhor. Então toca nas águas. Quando Moisés tocou naquele grande mar vermelho, a palavra do Senhor nos diz que ele se abriu ao meio e ficou como se fosse duas barreiras, uma do lado e a do outro, e o povo passou em pés enxutos, caminhando, atravessando o grande mar vermelho. E quando
o povo de Israel passou, que o rei e o seu exército perverso e mau entrou naquele meio do mar, as águas se fecharam, né, sobre eles e destruiu a todos aqueles que estavam perseguindo e querendo destruir o povo de Deus. Meu querido, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer uma coisa para você nesta madrugada. Feliz aquele que teme ao Senhor. Feliz aquele que tem Deus como seu guarda fiel, como diz a palavra do Senhor, que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então Deus, Ele sempre estará com seu filho, com sua filha, mesmo enfrentando lutas, mesmo enfrentando perseguições, calúnias, defamações, humilhações. Deus, no momento certo, Ele vai agir em prol da sua vida, em prol da minha vida, porque Ele é Deus. Ele não vai permitir que ninguém nos maltrate, que ninguém nos humilhe, que ninguém nos persiga, né? Por mais que isso aconteça, Deus nos guardará de todos os males. Deus estará conosco para nos livrar, como livrou aquele povo de Israel naquela geração, diante daquele rei mau e perverso, que não queria que o povo saísse da escravidão para adorar a Deus, né? Hoje, simbolicamente, espiritualmente falando, o rei significa o diabo, o opressor das vidas, né? O que escraviza o ser humano, né? No crime, nas drogas, no álcool, né? Na mentira. O diabo é ele que faz tudo isso, né? Ele trabalha na mente do ser humano para induzir ele, né, ao pecar contra Deus. E nesse pecar, ele tem brecha, né? Nós damos brecha para ele entrar na nossa vida e praticar suas desgraças, né? Como nós temos visto hoje no mundo aí fora, né? A destruição nas famílias, nos lares, por conta da falta de vigilância das pessoas que, em vez de buscar a Deus, de tirar o seu momento para orar, para ir à casa de Deus, para ler a palavra de Deus, elas tiram momentos somente para satisfazer os desejos carnais, né? E com esses desejos carnais, o diabo tem lugar para entrar, a maldade, os espíritos das trevas, e causar toda a destruição que nós vemos na vida de muitas pessoas. Mas que Deus nos guarde, que Deus nos livre a nossa vida, nossa família, como diz a palavra do Senhor aqui, o versículo 15, ele disse: não toquem nos meus servos que eu escolhi, não maltrate os meus profetas, né? Não toque nos meus servos. A palavra de Deus diz que ai daquele que toca no ungido de Deus, né? Ai daquele que toca na menina dos olhos de Deus, dos servos de Deus, daqueles que verdadeiramente amam a Deus, daqueles que verdadeiramente têm compromisso com Deus. Não é compromisso diante de homens, não é compromisso diante de uma placa, de uma razão social, não. É compromisso com Deus, o Todo-Poderoso. Independente de onde eu ou você estiver, que nós tenhamos compromisso com o Senhor, temor a Deus, temor e tremor ao Senhor, onde nós estivermos, porque os olhos do Senhor contemplam tudo, né? Ele vê tudo, nada é encoberto diante dos olhos do Senhor. O versículo 26, ele diz assim, ó: então Deus enviou o seu servo Moisés e também Arão, a quem havia escolhido, e eles fizeram milagres de Deus no Egito. Quando Deus prometeu ao povo, né, o povo estava gemendo, chorando, clamando a Deus, sendo escravizado pelo rei de Faraó, o rei Faraó, o rei do Egito naquela geração.
e o povo estava gemendo, sofrendo. E Deus enviou Moisés, o seu servo, e seu irmão Arão, que eram ungidos de Deus, profetas de Deus, né? Servos de Deus, para levar a mensagem até o rei Faraó, que Deus queria que ele libertasse o povo, para que o povo pudesse cultuar a Deus, adorar a Deus, né? E ter uma vida com Deus, de adoração e serviço ao Senhor. Hoje não é diferente. Deus tem levantado muitos homens, muitas mulheres de Deus, pregando a palavra de Deus, entregando a mensagem de Deus através das redes sociais, através, né, dos cultos da igreja, através da obra de Deus. Mas infelizmente muitos não têm dado crédito, têm rejeitado o chamado de Deus, têm endurecido seus corações, né, ao ponto de rejeitarem a palavra de Deus, de rejeitarem a bênção de Deus. E hoje, quem é o faraó que oprime, que escraviza? É o diabo, é o enganador, né? Como diz a palavra de Deus, que ele é o pai da mentira, ele é um enganador, Satanás. Então Deus, ele sempre usa os seus filhos, seus servos, para orar, para pregar a palavra, para levar a mensagem da cruz até você, para que você possa entregar a sua vida a Jesus, os seus caminhos a Jesus Cristo, né? Entregar o seu coração, a sua mente, a sua alma, o seu corpo, o seu espírito ao Senhor. E o Espírito Santo de Deus, ele sempre está tentando, batendo na porta do seu coração, para que você dê lugar para as coisas de Deus. Como diz a palavra do Senhor no livro de Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, entrarei na tua casa, cearei contigo e tu comigo, né? A porta é a nossa vida, né? A porta é o nosso coração, a nossa mente, é o nosso corpo. Porque o Espírito de Deus, ele quer fazer morada na nossa vida. Mas nós também temos que dar lugar, porque o Espírito Santo, ele é educado, né? Primeiro ele nos convida, primeiro ele tenta nos converter dos nossos maus caminhos. Já o diabo não, o diabo ele entra e faz a bagunça dele, né? Ele não pede permissão. Se nós der brecha, ele entra e destrói a vida do ser humano. Mas Jesus Cristo, ele disse que quando ele fosse para o Pai, ele rogaria ao Pai e ele enviaria o Consolador, né? Que o mundo não pode receber porque não o conhece, mas vós recebereis porque ele habitará em vós. Então o Espírito Santo de Deus, ele quer, né, nos libertar, nos converter ao Senhor dos nossos maus caminhos, nos libertar do pecado voluntário, né, da maldade, para que nós possamos ter uma vida com Deus. E Deus abençoou aquela geração, salvando, libertando, levando o povo até a terra de Canaã, abençoando aquela geração, né, dos que foram salvos, daqueles que conquistaram a terra de Canaã. E hoje não é diferente. Qual é a Canaã que Deus quer que nós conquistemos? É a Canaã celestial, é a salvação eterna, pois estamos aqui nessa terra como os peregrinos. Nossa morada não é aqui neste mundo, aqui é tudo passageiro. Você sabe melhor do que eu que tudo passa, e está passando mais rápido ainda os dias, os meses, os anos, né? Porque o Senhor também falou que nos últimos tempos os dias seriam abreviados para que os escolhidos não se perdessem, né? Porque o pecado, o lamaçal está tão grande na face da terra, do mundo, que se Deus, Jesus Cristo, não voltar ou não nos levar a tempo, nós estamos sujeitos a esse lamaçal, a esse pecado que nós estamos vendo as gerações e o mundo aí. A falta de amor, de misericórdia, né? A maldade, como Jesus disse no capítulo 24 de Mateus, que por se multiplicar
a iniquidade, o amor de muitos esfriariam, né? O amor de muitos, não de todos, mas de muitos, e nós estamos vendo isso. A maldade prevalecendo, né? As autoridades que eram para fazer o bem, que eram para fazer justiça, usam, né, dos seus cargos transitórios para praticar as maldades e as injustiças. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor aumente a nossa fé. É essa a nossa oração que nós vamos fazer nesta madrugada. Senhor, aumenta a nossa fé em Ti, porque sem fé, meu amigo, nós não vencemos. Sem fé, diz o escritor aos Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível eu e você vencer sem fé. Então que Deus nos aumente a fé na pessoa de Cristo Jesus, nosso Salvador. Para terminar aqui essa mensagem, eu quero ler o versículo 37, que diz assim, ó: Então Deus tirou os israelitas daquele país, e eles levaram consigo prata e ouro, e todos eram fortes e cheios de saúde. Deus abençoou eles, prosperou o trabalho das mãos deles, né? Abençoou ricamente, fez deles fortes, né? E cheios de saúde, né? Que é o que nós precisamos. Que Deus nos dê prosperidade, abençoe o trabalho das nossas mãos, que Deus nos faça forte na fé, seguindo a caminhada da fé, até o dia que Jesus nos chamar para a eternidade, ou o dia que o Senhor voltar, pois Ele mesmo diz na sua palavra, que dia e hora ninguém sabe, a não ser nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai que está no céu, Ele falou. Mateus capítulo 24 está escrito, né? Então, e Ele deu, todos eram fortes e cheios de saúde, né? Que Deus nos dê saúde, saúde financeira, saúde espiritual, saúde no casamento, na vida sentimental, na vida financeira, na vida espiritual. Que o Senhor venha abençoar, salvar, libertar a sua vida, a sua família, meu amigo. Que Deus venha abrir o teu entendimento espiritual para que a luz do Evangelho de Cristo resplandeça no seu coração, para que o Senhor venha te abençoar ricamente em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor, entrar na sua presença em oração, assim como Ele disse na sua palavra, que Ele nos abençoaria, nos fortaleceria, nos daria saúde e faria-nos prosperar, que Ele assim o faça para a glória e para a honra do nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, Deus do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus da eternidade, príncipe da paz, Deus que de geração a geração cuida do teu povo, dos teus filhos que te adoram, que te amam, meu Pai, que buscam a tua presença de manhã, de tarde e de noite. Ó Deus, eles que têm um compromisso, uma aliança com o Senhor, de te amar, de te adorar, de fazer a tua obra, meu Pai. Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu te peço nesta madrugada, intercedo pela minha vida, a vida da minha esposa, dos seus familiares, pela salvação da nossa família, Senhor. Intercedo pela salvação da minha mãe, da minha irmã Solange, dos meus irmãos, seus familiares, meus tios, primos, sobrinhos. Meu Deus, pela vida do meu filho, sua família, que o Senhor salve, liberte, que o Senhor os guarde de todo mal, que o Senhor nos dê saúde, Pai, que o Senhor abençoe o trabalho das nossas mãos, que o Senhor faça-nos prosperar, meu Deus, como nunca prosperamos, como ensina a tua palavra. Oramos pelos amigos aqui das redes sociais, oramos por cada um deles, Pai. Entregamos eles em tuas mãos, os seus familiares, oramos pela salvação deles, oramos pela prosperidade na vida deles, oramos pela saúde de cada um deles, Pai. Que o Senhor
os faça forte, que o Senhor nos dê saúde, que o Senhor faça-nos prosperar, meu Deus, assim como o Senhor fez o teu povo quando tirou eles do Egito, da escravidão. Faz-nos, Senhor, vencedores nessa geração, ó Deus, até o dia da volta do Senhor, ou o dia que o Senhor nos chamar, Pai. Senhor, entregamos em tuas mãos a vida de cada um deles, a vida daqueles que se encontram enfermos, doentes, aflitos, desesperados, Pai. Aqueles que se encontram nos vícios do álcool, das drogas, aqueles que se encontram no crime, Senhor, escravizado pelos espíritos das trevas, e só o Senhor pode libertá-los, ó Deus. Oramos pela nação brasileira, entregamos o Brasil em tuas mãos, meu Pai. Entregamos as autoridades brasileiras nas tuas mãos, Senhor. Faz justiça na vida de cada um, Senhor. Oramos pelos doentes, aflitos, desesperados. Oramos pelos endividados, meu Deus. Oramos pelos aqueles que se encontram nos vícios do jogo, que não tem forças para largar, está levando ele ao fundo do poço, a miséria. Senhor, tem misericórdia daqueles que estão na mão dos agiotas, sendo humilhados, envergonhados. Liberta eles, Pai, em nome de Jesus. Dá as condições, Senhor. Tem misericórdia daquele que se encontra depressivo, meu Deus, e nem os remédios têm solucionado esse problema de saúde. Aquele que se encontra ansioso, sofrendo, meu Pai. Deus, tem misericórdia, Senhor. Visita ele, liberta nesta madrugada. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Te agradecemos, Pai, por mais uma madrugada na tua presença. Nos dê um sono tranquilo, uma noite em paz. Pai, uma semana abençoada, livra de todos os males. Livra, Senhor, o teu povo, teus filhos, amigos de todo o mal. Pai, converte o coraçãozinho de cada um deles ao Senhor, o coração, a mente ao Senhor, Espírito Santo, como ensina a tua palavra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, meu amigo, meu irmão. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz, né? Te dê um sono reparador, uma madrugada abençoada. Se Deus nos permitir, a partir de meia-noite, estaremos aqui neste propósito de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus. E você que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, você que ainda não entregou os seus caminhos a Jesus, faça enquanto há tempo. Faça enquanto há tempo, porque nós não sabemos o dia nem a hora que nós vamos ser chamados por Deus. E ai de mim e de você, se formos para a eternidade sem a nossa salvação, sem termos aceitado Jesus como Salvador da nossa vida. E Ele também já nos aceitou, mas para isso é necessário você confessar, né, o nome de Jesus, como diz a palavra do Senhor, que se nós confessarmos ao Senhor diante dos homens, Deus o confessará diante dos anjos do Pai que está no céu. Mas se nós o negarmos diante dos homens, Ele também nos negará diante dos anjos do Pai que está no céu. Então que nós possamos cada dia mais, dia após dia, nesta caminhada da fé, pois estamos aqui como peregrinos, né? Peregrinos nesse deserto, nessa terra, mas o nosso descanso é a eternidade com Cristo, é a nossa salvação eterna. Então que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te dê uma madrugada abençoada, em nome de Jesus. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, né? @PR João Maria. Você vai se inscrever no nosso canal, vai dar um like, um gostei, vai compartilhar os vídeos, a oração, a palavra, né? Vai evangelizar outras almas, outras vidas, a sua família,
pregando, levando a mensagem da palavra de Deus. Amém? Que Deus te dê uma noite abençoada. Fica com Deus, em nome de Jesus.